Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta aqui com os nossos vídeos e hoje eu trouxe para vocês uma meditação que vai estar na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo do 1 ao 5, e diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei-o bem. Nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Como é que a gente pode traduzir, compartilhar, meditar esta palavra? Vamos iniciar logo pelo versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Cristo Jesus também é Deus, o único Deus. É só analisar as virtudes, o que Jesus Cristo viveu aqui na Terra, para que possamos saber como imitar Ele. E é justamente essa imitação de Cristo que vai nos tornar santos. É por isso que devemos buscar ser imitadores de Cristo, para que possamos ser santos. É isso? Vamos continuando. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Aí vem agora o versículo 2. Progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, ou seja, o que é progredir? Progredir vem de progressão. Progressão nada mais é que melhoria, ou seja, melhore na caridade. E o que é a caridade? A caridade é aquele gesto de amor, de paciência, de perseverança, de misericórdia para com o próximo, de servir ao próximo. Podemos dizer que a caridade vai ser o amor. E o amor, para a gente poder amar algo, a gente precisa sofrer, porque esse também é um exemplo de Cristo. O simples fato dele estar ali na cruz foi por amor a cada um de nós. Ele foi caridoso fazendo aquilo, porque ele sabia que todos nós estávamos condenados, e mesmo assim ele escolheu ser crucificado. Outra coisa também, Cristo Jesus sabia muito bem, porque ele é Deus, sempre soube que mesmo ele indo para a cruz, mesmo se humilhando, mesmo sendo chicoteado, flagelado, perseguido, caluniado, ele fez tudo isso para nos salvar, certo? Tudo bem até aí. Mas ele também sabia que, mesmo ele fazendo isso, todos nós continuaríamos vivendo no erro. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo, meus irmãos? É que mesmo Jesus Cristo sabendo que ele, passando pela flagelação, pela perseguição, sendo crucificado, mesmo ele passando por cada sofrimento desse, uma coisa não lhe faltou: esperança. Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre teve e continua tendo esperança. É interessante isso. Mas como assim, Ademar? Como é que Jesus Cristo tem? O que tem a ver esperança com o sofrimento dele? Vamos entender agora, veja bem. Sabemos que estávamos condenados ao inferno por estarmos carregando por herança o pecado original gerado por Adão e Eva, não é isso?
E o que acontece? Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, que também é Deus, que é Ele mesmo. Vem à Terra Jesus Cristo sofrer para que possamos receber a salvação. Mas Ele nos dá um livre-arbítrio. Mesmo Ele sofrendo, Ele poderia dizer bem assim, não, como eu fui humilhado, flagelado, perseguido, sofri tudo isso, para que todos vocês fossem salvos, eu vou exigir que todos vocês agora vão para o céu. Eu vou querer de todo jeito que vocês vá. E vocês não têm escolha mais não, vocês agora são meus. Ele poderia muito bem agir assim, mas simplesmente ele ainda fez completamente diferente. Como foi que ele fez? Podemos dizer de uma forma educada. Mesmo ele tendo todo o direito de fazer com nós o que ele quiser, porque além disso ele é Deus, ele preferiu nos dar o livre-arbítrio para escolhermos o que a gente quer para a nossa vida após a morte. Se a gente quer ir para o céu ou se a gente quer ir para o inferno. E é justamente por esse fato de querer ir ao céu ou ao inferno que a gente precisa tomar essa decisão. E como é que eu faço para tomar essa decisão? Agora, no hoje, enquanto eu tenho vida. Depois que eu morrer, acabou o tempo, não tenho mais tempo de decisão. Se eu simplesmente vivi no erro, significa dizer que eu escolhi o inferno. Se eu deixei o erro de lado e comecei a seguir a Cristo, significa dizer que eu renunciei a tudo que não presta e escolhi a Cristo. Escolhi viver com Cristo. Então, após a morte, vou ao céu. Essa é a lógica, não é mesmo? E o que acontece? Mas se eu perguntasse para qualquer pessoa aqui, perguntasse quem quer ir para o céu, todo mundo falava eu. Mas se eu perguntasse quem é que está se esforçando para ir para o céu, alguns ainda se manifestavam falando eu faço isso, faço aquilo. Mas 90% ou 100% mesmo fica calado, não fala nada. Por quê? As pessoas só querem saber de ir ao céu, mas eles não estão nem aí, de como é que faz para chegar lá. É a mesma coisa de eu dizer, vai ter uma festa, vai ter um casamento, e um montão de gente vai para esse casamento. E as pessoas perguntam, mas você vai para esse casamento? Eu digo, vou, eu quero ir. Aí se eles me perguntarem, mas você já sabe onde é que vai ser o casamento? Já sabe qual é a data, a hora, o local? Como é que faz para chegar lá? Eu simplesmente, se eu for agir por essas pessoas que dizem eu quero ir ao céu, mas não sabem e nem se esforçam para ir, a mesma coisa eu poderia dizer, eita, é mesmo, eu nem me informei onde é que vai ser. Depois eu me informo, depois eu vejo como é que eu faço para chegar a esse casamento. A mesma coisa são essas pessoas que dizem eu quero ir ao céu, mas elas não se esforçam. E o triste de tudo isso, gente, é que o tempo está passando. Daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. E a gente vai ter que tomar uma decisão de última hora. Deus, ele vai olhar cada obra da gente. Ele vai pegar o livro da vida e vai olhar lá. Vamos ver o que você fez, Aldemar, do seu nascimento até a sua morte. Ai de mim, se eu não tiver feito coisas boas, porque se eu não tiver feito nada de bom nessa vida, eu já vou com toda clareza, toda certeza que é o inferno. E isso também pode acontecer com você. Então precisamos tomar cuidado com as nossas ações no nosso dia a dia. Precisamos ser perseverantes, meus irmãos. A luta contra a carne é muito difícil. É muito, muito, muito difícil mesmo. Mas não é impossível. Continuando. Segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Terceiro versículo agora. Quanto
a fornicação, impureza, disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Ou seja, recapitulando aqui, que a gente viu nos outros vídeos, fornicação, que é fornicação mesmo, sexo fora do casamento, a impureza, o que é impureza mesmo? É tudo aquilo que vai nos afastar de Deus mentalmente, através da ação e da nossa língua. Entenderam? O que vai ser impureza? O que vai ser impuro? Malícia, ou seja, conversas sem edificação, palavrões, intenções de malandragem, de ganância, de roubo, de inveja. Entende? Tudo isso é impuro. Isso vai sujar nossa alma. Como ele diz aqui, ó, a impureza sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Então, se a gente quer ser imitador de Cristo, precisamos deixar de lado a fornicação, a impureza e tudo aquilo que vai nos afastar de Deus. Uma dica boa aqui, gente, para vocês. Vocês querem consultar mesmo o que afasta vocês de Deus? Basta que vocês façam uma pequena meditação nos 10 mandamentos da lei de Deus. E por ali você vai retirar tudo que afasta de Deus. Através dos 10 mandamentos da lei de Deus, você vai saber o que é certo e o que é errado. Isso compete a nós viver no erro ou no acerto. Aí, continuando. No versículo 4 diz o seguinte: nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Ou seja, tem gente que até, por exemplo, vida de oração, gente que vai para missa, comunga, tem tudo isso, mas eles têm umas conversas que não convêm. Como é que eu posso dizer que vou para o céu, mas não largo essa língua tão lisonjeira, tão impregnada a viver no erro, que só fala porcaria, que só fala malícia, só fala palavrão, só fala conversa pornográfica, não sabe falar uma coisa de graças a Deus, não sabe falar nada de agradecimento a Deus, só sabe falar de miséria, só sabe falar de palavrão, de demônios, de impureza, de pornografia. Não é assim não, gente. Se eu quero ser santo, eu tenho que analisar até o que sai da minha boca, porque o que sai da minha boca é principalmente isso. O que sai da minha boca vem do meu coração. O que sai daqui, ó, da minha boquinha, está vindo daqui, ó, do meu coração. Entenderam? Como já diz o velho ditado, a boca fala do que o coração está cheio. Se você fala muita porcaria, significa dizer que seu coração está cheio de coisa que não presta. Você não cuide não de cuidar do seu coraçãozinho, cuidar da sua alminha não, porque depois que você morrer, você não vai ter salvação não. Entendeu? Mas continuando. Aí vem... Continuando o versículo. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Ao invés de você pegar a sua linguinha para falar mal do povo, ao invés de você pegar a sua língua para fazer profanação do povo, falar mentira, viver de esquina em esquina, de porta em porta, falando que não presta, pegar essa língua para falar de palavrão, falar de conversas tolas, faça o contrário. Utilize dessa sua boca, dessa sua língua, para evangelizar, para dar graças a Deus pela vida que você tem, pela família que você tem, pelo trabalho que você tem, por tudo que você tem. Porque tudo que você tem, você só tem porque é Deus quem está lhe dando. Se não fosse Deus, você não tinha. Se não fosse Deus, você não tinha essa casa. Se não fosse Deus, você não tinha esse carro, essa família, esse emprego. Então você tem que saber agradecer a Deus pelo que você tem e no estado que você está. O fato de você poder andar, caminhar, andar, se alimentar, entendeu? Tudo que você pode fazer é simplesmente Deus quem permite. Então você está errado em fazer como o povo do Egito,
que ficava murmurando no deserto, reclamando de tudo. Passava por uma tribulaçãozinha e ficava, não sei o que, eu preferia ficar lá porque lá tinha comida, lá tinha água, não sei o que. Porque Deus vai tirar a gente do Egito para que a gente tenha paz, a gente vem aqui e é mesmo estar no inferno, porque as coisas aqui, a gente não tem comida, a gente só vive andando no deserto, não tem comida, nem água, nem nada. Então a gente tem que parar de reclamar, meus irmãos. Tudo que a gente passa é uma provação. Tudo aquilo que é ruim, entendeu? Que vai nos deixar magoados, tristes, abatidos. Tudo isso é provação. Mas se a gente não tiver provação, meus irmãos, como é que a gente vai ser santo? Se Jesus Cristo não fosse perseguido, como era que ele ia ser crucificado? Não cabe, né? Não tem lógica isso. Então é justamente isso. Se eu quero ir para o céu, eu preciso caminhar pelo caminho do sofrimento, porque é o exemplo de Jesus Cristo, é o imitador de Cristo. Todo aquele que imita a Cristo se torna grande santo. Aí só para finalizar, versículo 5. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, todo aquele que vive no erro e não busca santidade, não busca ser santo, este não terá vida no céu. Este não terá como entrar no céu.